Conversas no fim de semana. Longas conversas por telefone. Aliás, no fim de semana teve até almoço. É assim, gente, que o presidente Bolsonaro está costurando uma interlocução, uma reaproximação com os ministros da principal corte do nosso país. É mais uma apuração do Caio Junqueira. Caio, gestos motivados, claro, né, pelas consequências aí da pandemia. Isso, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou, como você falou aí, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Foi há 2 semanas no Palácio da Alvorada. Foi uma longa conversa. Eles trataram da pandemia e das relações exteriores brasileiras, lembrando que quando conversaram, o Brasil estava ali naquela pendenga ali, as tratativas com a Índia e a China pelas vacinas. E segundo me disseram aqui em Brasília, o Gilmar Mendes disse ao presidente Jair Bolsonaro que foi um erro entrar em conflito com a China e em apostar em uma relação pessoal, principalmente do filho dele, Eduardo Bolsonaro, com o Donald Trump. O Gilmar, inclusive, disse a ele que foi um erro também o presidente não ter cumprimentado Joe Biden logo após a sua vitória nas eleições americanas. Também foram feitas críticas à gestão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E eles debateram também aquela guerra de interpretações sobre aquela decisão do Supremo no início da pandemia que o governo considera e alardeia que foi o que impediu que o presidente Jair Bolsonaro agisse. O Gilmar Mendes, segundo me disseram, disse ao presidente, foi taxativo, não foi essa a decisão da corte. Pois bem, além do Gilmar, o presidente Jair Bolsonaro também buscou há poucos dias o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, desta vez em conversa por telefone. Eles trataram também dessa guerra de interpretações e narrativas sobre aquela decisão, que fez até mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal soltar uma nota para reiterar que a decisão da Corte foi no reconhecimento da competência concorrente entre União, Estados e municípios para agir na pandemia. Bom, Fux disse ao presidente nessa conversa pelo telefone que o interesse da Corte naquela decisão foi preservar a vida humana e não impor limites a que nenhum dos entes da federação agissem. Todo esse contexto dessa reaproximação, é bom a gente frisar, se deve no momento em que o Supremo tem tomado, já desde o final do ano passado, decisões cobrando o Palácio do Planalto a agir na pandemia. E agora, a gente sabe bem, o Supremo investiga o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela crise no início do ano em Manaus.